E se você fosse mandado para uma prisão vertical na Espanha, onde todos os dias uma plataforma cheia de comida desce para você se saciar? O problema é que aquele local é dividido em duas facções, os leais e os bárbaros. Enquanto os bárbaros comem o que eles querem, os leais tentam dividir a comida igualmente. No entanto, você percebe que a treta tá aumentando, sendo que é questão de tempo até os dois grupos começarem a passar o facão entre si. O que você faria nessa situação? Essa é a história de O Poço 2, o novo filme da Netflix que continua a história do filme anterior. No vídeo de hoje eu vou resumir o que aconteceu aqui, tentar explicar essa trama que não tem pé nem cabeça e dar as melhores dicas pra derrotar o Poço, ou pelo menos sobreviver a ele. Então pega a sua boquinha e morde esse botão inscrever-se, já que se esse vídeo for muito bem, eu vou fazer um derrotando do primeiro filme. Além disso, pega o croquete e joga nesse botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando a gente vê alguns meliantes prestes a serem presos no poço, enquanto eles são entrevistados pela administração da cadeia. Os detentos têm direito a duas coisas: escolher um prato que será servido para eles todos os dias. Além disso, eles também podem levar um objeto do mundo exterior. No primeiro dia de confinamento, a gente conhece os nossos personagens nada carismáticos que vão dividir aquele nível da prisão pelo próximo mês, sendo eles o Zamiantin e a Perempuan. Mas como esses nomes são muito difíceis de eu ficar falando durante o vídeo, eu vou ter que dar aquela peledada neles, sendo que o Zamiante aí vai ser o Majin Buu e a garota eu vou chamar de Felka, porque não tem como falar que ela não parece o cara. A propósito, a atriz Melanie Smith já apareceu nesse canal anteriormente, no meu vídeo derrotando Tintina, outro longa da Netflix que é bastante ruim também. Eu vou deixar um card no canto da tela pra vocês assistirem depois desse vídeo. Quando a plataforma com os pratos do dia desce, o Majin Buu fica bastante pistola da vida, já que alguém do nível superior comeu a pizza do cara. O Burro Cevado aí fica revoltado e tenta pegar um frango de outro detento do local, o que é condenado pelos meliantes do andar de cima, que falam pra ele que ele não pode fazer aquilo, já que se ele comer a asinha, a pessoa que pediu esse prato vai ficar sem ter o que comer e vai acabar devorando o prato de um outro detento, criando uma corrente de eventos que vai fazer a comida acabar antes de chegar no nível inferior, de número 333. A propósito, os dois meliantes acima dele são parte de um grupo chamado de leais, ou seja, eles seguem um tipo de seita que prega que todos os detentos devem comer apenas o prato que eles pediram antes de entrar na prisão. Apesar disso, o Majin Buu fica revoltado e quase devora a porcaria do frango. No entanto, eles dizem que se ele ficar sem comer naquele dia, vão dar um jeito de punir o cara que comeu a pizza dele. É aí que a Felka fica com dó do cara e joga um de seus croquetes pra ele se saciar. A gente então vê um flashback onde descobrimos o que Felka tá fazendo nesse local. O entrevistador pergunta por que ela voluntariamente tá querendo se hospedar no poço e ela diz que precisa de tempo pra pensar na cagada que fez. No presente, Felka também repara que o seu companheiro de cela tem algum tipo de doença, que só piora à medida que ele passa fome, já que o danado não para de tossir. Enfim, quando a mesa de comida chega no nível 44, a comunicação subitamente para, indicando que os detentos daquele nível não são parte dos leais, e pouco estão se lixando para a divisão igualitária da comida. Os detentos acima do nível dos nossos heróis explicam que os leais vão dar uma surra, tanto na galera que comeu a pizza do Majin Buu, quanto nos caras que interromperam a linha de comunicação. É no dia seguinte que a parada começa a ficar tensa, já que os caras do nível 21 que comeram a pizza do Majin Buu começam a oferecer resistência, sendo que a galera do nível de baixo fala que os dois têm que se preparar, já que se eles não conseguirem conter os caras no nível deles, vai sobrar pra Felka e pro Majin Buu resolverem a situação. Por falar no fã de pizza, a gente também descobre mais sobre o seu passado, já que o cara ficou biruleibe das ideias e tentou colocar fogo na própria casa. O problema é que ele sabia que os pais dele estavam dormindo lá dentro. No final das contas, o Majin Buu simplesmente decidiu colocar fogo numa lixeira, porém, mesmo se arrependendo no último segundo, os pais do cara acharam melhor o colocar no poço. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! Se por causa disso você acha que o Majin Buu é durão, pode tirar o cavalinho da chuva, já que à medida que a mesa de comida desce do nível 21, o nosso herói peida na moita e diz que não quer brigar com ninguém e que até aceita dar a pizza dele pros meliantes do andar de cima. No entanto, o Felka entende o tamanho do rojão que tá prestes a entrar no precioso deles e corre pra pegar as armações da cama, uma arma improvisada que ela tem total intenção de usar nos danados lá de cima. Um dos leais que tava trocando ideia com eles resolve pular na mesa de comida e começa a espancar o bárbaro que tinha devorado
devorar da pizza do Majin Buu. Quando a Felka parte para ajudar o cara, uma coisa sinistra acontece, já que a companheira de cela do andar de cima começa a surtar, pois existe uma regra bem clara naquela prisão. Assim que a mesa de comida desce, nenhum detento pode ficar com alimentos para si, o que é péssimo pro lado da garota, já que no meio da trocação vários restos de comida ficaram espalhados na cela dela. Como forma de punição, a administração da prisão aumenta a temperatura da cela da mulher, que vai de 20 graus para uns 450, já que as roupas dela incineram e de quebra fazem um churrasco não intencional com ela. Nessa hora a mulher poderia ter facilmente sobrevivido a isso se ela tivesse pulado em cima do bárbaro abatido em cima da mesa de comida. Dessa forma ela escaparia do incêndio e poderia ficar no nível do Majin Buu e da Felka pelo próximo mês. Dane-se, porque a Leal cai no nível inferior toda defumada, cabendo a Felka tentar apagar as chamas com cobertor. Infelizmente a detenta do nível superior parte pro além e Felka tenta ajudar o outro Leal a abater o bárbaro. Eles conseguem imobilizar o Jet Li do Paraguai, no entanto a mesa de comida desce nesse exato momento, o que é péssimo pro lado dos três, já que tem resto de alimento no chão. Diferentemente do que aconteceu no nível superior, a administração da prisão começa a baixar a temperatura daquele nível, quase transformando todo mundo em picolé. Percebendo o problema, a Felka e o Leal do andar de cima começam a jogar a comida pra baixo, se salvando por um tris, enquanto o Majin Buu fica ali olhando com cara de rabicó sujo. Tô cagado de fome. Ok, a primeira solução pra derrotar esse filme é não cometer nenhum tipo de crime pra você não ir pro poço. É mesmo, é? Segundo, se cada pessoa que vai entrar naquele lugar pode levar um item pessoal, eles deveriam ter escolhido objetos que dão algum tipo de vantagem pra eles, ou que pelo menos possam mantê-los protegidos dos outros detentos, como por exemplo, facas afiadas, armas de fogo, tacos de beisebol, qualquer coisa desse tipo. Agora, se o plano for escapar dessa cadeia, um detento poderia ter pedido uma corda comprida. Dessa forma, bastava que ele pedisse pro cara do nível superior puxá-lo, e assim sucessivamente, até que todos chegassem no primeiro piso. Dessa forma, todos os detentos poderiam escapar, mas deixa pra lá. O Leal então explica pro Majin Buu e pra Felka que eles precisam descartar a comida dos detentos dos níveis superiores, os mesmos que não dividiram a comida igualmente. No entanto, isso irrita a pança do Majin Buu, que pergunta o motivo daquilo. E aí com o Leal, que por acaso é a cara do Rafael Portugal, explica que eles estão seguindo as regras do Messias, um homem que supostamente viveu o mês inteiro no nível mais inferior da cadeia. Para os demais não passarem fome, cortou a própria coxa, dando alimento para os demais detentos. As pessoas que se alimentaram do baby beef da perna do Messias viraram os ungidos, ou seja, eles agora são responsáveis por colocar a ordem no barraco, e eu me refiro a castigar qualquer bárbaro que não divida a comida. É exatamente para um deles que o Rafael Portugal tá levando o meliante do andar superior. No entanto, o Majin Buu pergunta se não podem comer a parceira de nível dele, que já tá até torradinha. Só que o Rafael Portugal diz que não, pois essa é uma regra do Messias. Ninguém pode comer ninguém naquele lugar. Conforme o Rafael Portugal desce na mesa de comida, ele diz que Majin Buu e Felka agora são responsáveis por descartar a comida dos detentos dos níveis superiores, avisando a dupla dinâmica para não comer a comida que não pertence a eles. Já que se eles fizerem isso vai virar um motivo de discórdia, pois as pessoas vão acabar finalizando os parceiros de cela para comer o rango deles também. Enfim, os dias passam, e conforme Felka faz o trabalho dela, que é descartar a comida, a gente vê que o Majin Buu não gosta muito de cooperar, já que ele começa a comer umas asinhas de frango escondidas da garota. O problema é que os detentos do nível superior veem a cena toda e de certa forma colocam um alvo no lombo dele. Mas alguns dias se passam e é aí que a gente vê Felka e o Majin Buu recebendo uma boa notícia. Nesse caso é de que a comida chegou no nível 175, mostrando que o sistema feito pelo Messias tá funcionando. O problema é que no dia seguinte eles são mudados de nível, indo parar no 180, o que significa que o rango não vai chegar lá não. As detentas de cima explicam que a cadeia de comunicação foi quebrada no nível 167 e 168, o que significa que os bárbaros estão dominando aqueles níveis. Com a falta do rango, o Majin Buu começa a passar mal, já que ele tem algum tipo de doença autoimune. A Felka cuida do cara, mas as coisas estão de mal a pior. Certo dia, a cabeça de um bárbaro rola lá de cima, mostrando que tem algum ungido por lá fazendo a lei valer. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Mesmo assim, ainda vai levar vários dias para os ungidos eliminarem as ratazanas nos níveis superiores, sendo que isso é péssimo pro Majin Buu, que começa a ter vários flashbacks no momento que ele fez a entrevista com a administração da prisão. É aí que a gente descobre que o cara era basicamente a definição de fracasso na vida, já que ele foi colocado para correr de casa pela própria esposa e filhos. Os pais do cara também não quiseram saber de cuidar dele, e depois do episódio do incêndio o hospedaram naquela prisão para ver se o cara tomava jeito na vida. Você não é tão bom assim, é um fracassado.
Percebendo que isso também não vai acontecer, o Majin Buu decide se enrolar no lençol e usa o isqueiro que ele trouxe lá de fora pra fazer um baita churrasco. A Felka vê tudo, mas já é tarde, sendo que ela não pode ajudar. Alguns dias depois, a garota viu que deu sorte novamente, já que ela foi parar no nível 51. Lá ela conhece a nova companheira de cela, que a ficha técnica desse filme não deu nome pra personagem, então vou ter que chamar de Tonks. Caso você tenha assistido Harry Potter, vai entender a referência. Aparentemente Tonks é nova na prisão e, portanto, Felka explica as regras. Ela então pergunta pra Tonks o que ela pediu pra comer. O que pediu? Ameixa. Ah, mano, ameixa, você tá falando sério? É um alimento que praticamente não tem nutriente nenhum, nem mesmo serve pra encher o estômago. Por que raios alguém pediria uma coisa dessa? Tudo burrice. Isso leva a um outro ponto que é necessário pra derrotar esse filme, ou seja, sempre estar bem nutrido. Pra isso as pessoas deveriam ter escolhido alimentos corretos, como por exemplo, uma boa fonte de carboidrato, como batata doce, e outra fonte de proteína, como no caso ovos cozidos. Dessa forma a pessoa teria os nutrientes essenciais pro corpo humano, o que ajudaria a raciocinar melhor e se sentir bem fisicamente, já que cedo ou tarde todo mundo vai entrar na treta nesse local. E aí que as detentas do nível de baixo dizem que encontraram um bárbaro se passando por um leal no nível 55, sendo que cabe às 4 pessoas de cima darem uma lição no cara. Mesmo assim, Felka se voluntaria pra quebrar a cumbuca do cara, já que ela quer vingar o que aconteceu com o Majin Buu. No entanto, os 2 leais do nível de baixo dizem que isso é proibido, já que se ela descer também vai quebrar a linha de comunicação com os andares de cima. Como esse roteiro foi escrito por uma criança de 5 anos de idade, a Tonks simplesmente quebra as armações da cama e convida a Felka pra descer também e darem uma surra coletiva no danado. O problema é que ao perceber isso, os detentos do nível inferior falam que vai dar problema, já que isso é contra a lei, e isso vai obrigar os ungidos a descer pra dar uma lição nas duas. Os caras se oferecem pra elas ficarem no nível deles, já que é o dever deles fazer o trabalho sujo. Nesse caso, Felka deveria ter aceitado a proposta, pois dessa forma a linha de comunicação não seria quebrada, mas não, a Felka e a Tonks insistem em ajudar e o cara do nível 52 desce com elas, deixando o parceiro dele pela continuidade da linha de comunicação com os andares superiores. Enfim, aos 3 se juntam os detentos do nível inferior, sendo que você imagina que 5 pessoas são capazes de dar cabo de um cara. Pode pensar outra vez, porque esses iluminados, em vez de ficarem olhando pra baixo e se prepararem pra dar um golpe coletivo, não, os 5 ficam olhando pra cara um do outro, dando tempo pro meliante do nível inferior puxar um deles e o finalizar na hora. O cara do nível 54 parte pra cima numa trocação com o meliante, e aí que as 3 outras garotas tinham todo o tempo do mundo pra acertar vários golpes na fuça dele, mas não, tudo que elas conseguem fazer é ficar segurando as barras de metal, admirando a cena toda, dando a oportunidade pro bárbaro fugir na mesa de comida, sendo que ele é seguido por Tonks, o que não é grande coisa, já que a garota não tem um braço e quase vai de base, à medida que o bárbaro pega um prato quebrado pra usar como uma faca improvisada. No entanto, Felka usa o seu golpe de sai que cê dá e pula na jugular do maluco, o nocauteando. Mesmo assim, o cara é parrudo e consegue mandar o detento do nível 56 pra vala, o que dá oportunidade pra Felka nocautear novamente. Quando ela vai terminar o serviço, o cara pede por favor e diz que só comeu tudo que tinha direito no nível 2 no mês anterior porque ele precisava se recuperar, já que segundo ele o bárbaro tava há mais de 1 ano e meio naquele local. Por algum motivo, a braveza de Felka vai pro espaço e ela deixa o cara fugir na mesa de comida. Percebendo que vão ter que ficar o resto do mês no nível 56, elas conhecem o único sobrevivente naquele nível, nesse caso um garotinho com síndrome de Down, que apenas observa a situação. Naquela noite, a Tonks abre o coração pra Felka, explicando que na verdade ela já tá há 6 meses no poço. No início ela tentou cumprir a lei, porém ela e a parceira de nível encontraram um cara muito desnutrido e começaram a dar a comida dos detentos que tinham ido de base pra ele. Infelizmente isso acabou sendo motivo de uma visita de um ungido, nesse caso Dagimbab, o discípulo do Messias mais cruel e que realmente leva a lei bem a sério. Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Como forma de punição, ele ordenou que o braço de Tonks fosse separado de seu corpo, porém a parceira dela não gostou nada da notícia e atacou Dagimbab, arrancando os 2 olhos dele. O cara então ficou pistola da vida e sentenciou a mulher ao pior castigo daquele local. A parceira de Tonks foi amarrada na mesa de comida e descida até os níveis mais inferiores, onde foi devorada viva pelos detentos famintos. Mesmo ouvindo essa história bastante tocante, Felka diz que precisam obedecer à lei se um dia quiserem sair de lá. No entanto, Tonks discorda
discorda, já que de acordo com ela, ninguém vai conseguir sair vivo. Ela então propõe pra nova amiga que fujam daquela prisão. Aproveitando que o outro companheiro de cela tá dormindo, ela conta o plano que ela veio bolando nos últimos meses. Segundo Tonks, a única janela de oportunidade que elas têm pra sair de lá é quando a administração da cadeia troca os prisioneiros de nível. Pra mudar os danados de posição, os agentes da lei usam um tipo de gás sonífero que coloca todo mundo pra dormir. A ideia de Tonks é exatamente essa: fingir de morto pra ser levado com os outros lá pra cima. Como as pessoas não têm um segundo de descanso nesse local, no dia seguinte as garotas percebem que estão ferradas, já que Dagenbab tava nos níveis superiores e tá aplicando a lei num bárbaro danado que tá amarrado na mesa de comida. É nesse momento que Tonks começa a surtar, já que a mulher sabe que tanto ela quanto a Felka vão ser castigadas justamente porque elas não cumpriram a lei e desceram pra dar porrada no cara do nível 2 quando não tinham que ter feito isso. Agora eu me pergunto, se elas sabiam que iam ser castigadas, por que raios elas desceram? Nesse caso, as garotas deveriam ter ficado no nível 51, onde tinham comida suficiente e ainda por cima estavam protegidas pelos leais, tanto em cima quanto embaixo. Dane-se, porque o Dagenbab chega lá metendo a banca e fala que as duas vão se lascar. Como castigo, Felka vai ser separada de seu bracinho. No entanto, Tonks é reincidente e, portanto, vai receber a punição máxima, a mesma de sua parceira anterior. Já os dois detentos do nível 52 também vão sofrer nas mãos do ungido. O cara que é a lata do Chuck Norris vai ser sentenciado à morte, já que ele cometeu dois delitos. Primeiro, não impediu que as garotas descessem. E segundo, ele mesmo não desceu quando era necessário. Você é um covarde, você é um covarde. Já o parceiro dele vai ser punido de forma mais leve, apenas perdendo o toquinho também. Dito e feito, porque Tonks desce pra banquetear os bárbaros. Se o Dagenbab quer eliminar os inimigos desse sistema e apenas privilegiar os leais, por que raios ele tá dando comida pros caras? Seria muito mais inteligente se ele simplesmente finalizasse as garotas e as deixasse naquele nível. Alimentar os inimigos dele vai fazer com que eles fiquem mais fortes, arriscando a possibilidade dos caras serem movimentados pros níveis superiores posteriormente. Isso significa que os leais vão ter problema novamente, pois os caras vão comer tudo que tem direito e a situação só vai piorar se os bárbaros conseguirem dominar os níveis superiores. Dane-se, porque a gente também vê a Felka perdendo o braço à medida que ele vai dar uma volta nos níveis superiores depois de ser separado pela mesa de alimento. Nesse meio tempo a gente vê um monte de moleque aparentemente na mesma prisão onde os adultos estão, à medida que eles disputam pra descer no escorregador de concreto. Eu realmente não entendo o que tá acontecendo aqui, então se você tiver a resposta, deixa aí nos comentários. É aí que o garotinho com síndrome de Down dá uma de X9 e fala pros ungidos que eles não podem deixar a Felka viva, caso contrário ela vai escapar da prisão. O Dagenbab fala pro garoto soltar a língua e ele então revela que ouviu o plano de fuga delas na noite anterior, quando fingia estar dormindo. De acordo com o garotinho, elas planejam comer um cachorro, o que acaba sendo motivo de piada, sendo que os ungidos não entendem exatamente como isso é possível. Que viagem é essa, véi? E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Dagenbab então fala pra ele se acalmar, já que eles não estão na China, portanto nenhum cachorro vai ser devorado. No mês seguinte a Felka acorda no nível 72, e é aí que vocês vão cair da cadeira, já que o parceiro de cela dela é na verdade Trimagazi, o que eu gosto de chamar o Senhor Óbvio. E é aí que a gente entende que esse filme na verdade se passa antes do primeiro, ou seja, ele é um prelúdio danado.
Ela então pergunta pro velho qual que foi o objeto pessoal que ele levou pra prisão, e ele aponta uma baita tramontina. Ela então pede a faca emprestada e diz pro velho não conversar nem com os caras de cima, que são os leais, e nem com os de baixo, que são bárbaros. Aparentemente a garota se rebelou contra o sistema e coringou de vez, já que ela quer ver o pau torar. Felk então convida o Sr. Óbvio pra fazer parte da festinha. De lá eles saem recrutando todos os bárbaros do local e devoram a comida toda. É aí que algo surpreende Felka, já que ela vê um quadro em um nível inferior, que olha só, tem a imagem de um cachorro pintada nele. Percebendo que era exatamente isso que ela estava procurando para poder escapar daquele local, ela convence os bárbaros a acamparem naquele andar, sendo que lá também se encontra o Marcos Palmeira que ela tinha poupado a vida. Os bárbaros então lambuzam os beiços com o banquete. No entanto, é no dia seguinte que a parada começa a ficar sinistra, já que a mesa de jantar desce completamente vazia. É então que a gente revê Dagimbab, que fica com seus fiéis seguidores no andar de cima. Ele então manda a letra pros bárbaros, dizendo que como eles mijaram fora do pinico, serão punidos por causa disso, sendo que o castigo é privá-los de todo o alimento. Porém os caras não gostam nada disso e retrucam, dizendo que se o ungido prosseguir com esse plano, os leais dos andares de baixo vão passar fome também. No entanto, o castigador é duro na queda e fala que isso será uma penitência aceitável, justamente para manter o controle do sistema deles. Dagimbab então revela que o plano dele é basicamente deixar os caras ali passarem fome a ponto de ficarem fracos demais para lutar quando eles descerem lá para dar uma surra nos bárbaros. Eu sou a lei. Só que o Dagimbab não contava com uma coisa, nesse caso com o Sr. Óbvio, que provavelmente viu todas as temporadas de trato feito, sendo que o cara é um baita negociador e diz que se eles ficarem sem comida, eles vão descontar na galera lá de baixo, comendo todos os leais que eles encontrarem pelo caminho. Dito e feito, porque é exatamente isso que acontece na noite seguinte, à medida que a gente vê o Rafael Portugal se dando mal e servindo de churrasco solidário pros bárbaros, que o finalizam. Quem não tá muito interessada no contrafilé é a Felka, já que quando ninguém tá vendo, ela arranca a pintura da moldura e esconde a parada. É no dia seguinte que o pau tora, já que os leais se cansam de esperar e descem pra uma treta colossal com os bárbaros, que revidam. Quem percebe que o shape já não tá como era 30 anos antes é o trio Magazi, que resolve se esconder no meio da situação. Tô fora. Sendo seguido pela Felka, já que ela não quer guerra com ninguém. Infelizmente o Marcos Palmeira percebe que a garota tá tramando alguma coisa e vai pra cima dela, perguntando qual que é a importância da moldura. Como a Felka não tá afim de revelar o segredo, ela pega a tramontina emprestada do Sr. Óbvio e finca no danado, o finalizando dessa vez. Como o diretor desse filme tava com um pouquinho de hipoglicemia, ele não parava de tremer a câmera, o que dificultou bastante a contagem de presuntos nessa sequência. No entanto, pelas minhas contas, eu calculei 24 pessoas abatidas, então pode pôr na nossa contagem. O último moicano ainda vive é o Dagimbab, que culpa a Felka pela desordem, já que a partir daquele momento o sistema não vai mais funcionar. E quem disse que isso é problema meu? No entanto, a mulher não tá ligando pra isso e espera o cara fazer a passagem pro além. Ela então pergunta pro Sr. Óbvio se ele quer ir junto com ela, porém o cara diz que não tá muito afim, já que durante toda a sua vida ele nunca se divertiu tanto quanto aquele mês. A garota então pega a pintura e a engole, já que o plano dela era se auto-intoxicar por causa da tinta. Isso quase marca o encontro entre Felka e a dona da foice. No entanto, a garota sobrevive e algumas horas depois acorda, percebendo que a administração da prisão tá trocando os detentos de nível. O problema é que não é só isso que tá acontecendo por lá, já que Felka repara que a gravidade do local foi anulada, o que significa que ela teoricamente pode flutuar até a saída da prisão. Mas vocês acham que ela faz isso? É claro que não, ela prefere se esconder debaixo de uma cama e observa os policiais fazendo a troca de prisioneiros. É nesse momento que a gente percebe que esse roteiro é todo cagado, porque repara numa coisa, os policiais aí estão usando máscaras de gás, justamente porque a prisão tá infestada de sonífero. Diante de tudo isso, eu me pergunto nessas horas, como é que a Felka acordou tranquila sem usar máscara e não apagou logo em seguida? Ó, Ed, não, é que a pintura que ela comeu na verdade anula o efeito do sedativo. Ah, mano, vocês estão de brincadeira comigo, né? Isso não faz o menor sentido. Paralelamente a esses eventos, a gente viu o que aconteceu com aquela criançada de momentos antes, já que um garotinho consegue ficar acima de todas as outras crianças e ganha um presente muito especial, uma passagem só de ida pro poço, já que a gente vê o garotinho sendo escoltado pra saída por 2 adultos. O moleque então é colocado pra dormir e deixado em um dos níveis mais baixos do poço. Em um flashback nada expositivo, a gente entende o motivo de Felka ter ido pro poço. Na entrevista com a agente penitenciária, ela revela ter sido uma grande escultora. O
O problema é que numa certa exposição, ela resolveu não ouvir o conselho da equipe dela, que pediu pra ela fazer um perímetro de segurança em volta de uma escultura de um cachorro raivoso. Na ocasião, Felka achou que aquilo iria prejudicar o significado da obra e, portanto, deixou o local sem qualquer barreira de proteção. Apesar dos apesares, Felka não contava que o namorado dela na época iria levar o filhinho pra ver a exposição. Infelizmente, o garotinho tinha um catiço no corpo e não parava de correr. Ele então perdeu o equilíbrio e bateu a fuça na escultura de cachorro, que perfurou a cabeça dele e o mandou pra vala. Os advogados de Felka entraram em ação e a livraram de todas as acusações. Pra piorar a situação, a partir daquele momento, todas as esculturas semelhantes àquela começaram a ser vendidas igual água, deixando Felka podre de rica. No entanto, com o passar do tempo, aquilo lá foi pesando na consciência da mulher e, querendo se redimir pela passagem do garotinho pro além, resolveu se aprisionar no poço. Dessa vez ela não vai repetir o erro, e é aí que ela inicia um plano pra salvar o garotinho juvenil. Infelizmente, Felka não tá muito acostumada a andar sem gravidade, já que ela bate a cabeça nas paredes 2 vezes. Nesse momento ela poderia ter usado o colchão que estava diretamente sobre a sua cabeça. Dessa forma ela conseguiria proteger a retaguarda contra as estruturas de concreto, mas deixa pra lá. Pra ferrar a vida do garotinho mais um pouquinho, Felka simplesmente pega ele e vai pro nível mais inferior do poço, ou melhor, pro fundo do poço. Lá ela encontra um monte de pessoas, ou de espíritos, ou de outra coisa que eu não entendi muito bem o que é. Dane-se, porque uma tia doida chega pra ela e fala que a criança precisa subir na mesa de alimento, enquanto ela vai ter que ficar, já que chegou ao final da sua viagem. A gente então começa a ver outros detentos com crianças fazendo a mesma coisa que Felka. Alguns meses se passam e a gente então revê o Gorang imediatamente após o final do filme anterior. O cara então bate o olho na Felka e a história deixa subentendido que eles já se conheciam antes, sugerindo que ele era o namorado de Felka, o mesmo cara que tinha perdido o filho na exposição dela. Os dois então reunidos se abraçam e assim o filme acaba, sem fazer sentido nenhum e prometendo uma terceira continuação, que exatamente como os dois filmes anteriores, ninguém vai entender porcaria nenhuma. Pô, cara, de novo! O Poço 2 teve péssimas avaliações, tanto da crítica quanto do público, sendo que eu me incluo nesse balaio porque o filminho sem vergonha. O Poço 2 realmente não precisava existir, porque ele não acrescenta em nada o que aconteceu nos eventos anteriores. Os personagens prometem durante a história toda, mas no fim não acabam entregando porcaria nenhuma, como por exemplo o Majin Buu, que começou a ameaçar a galera por estar passando fome e o roteiro simplesmente dispensou o personagem. A Felka também, ela já sabia de todas as regras estabelecidas pela seita, mas mesmo assim ela resolve fazer as coisas do jeito dela. No entanto, quando o castigo chega, ela reclama. Então não dá pra entender exatamente o que esses personagens esperavam da vida. Isso leva a um monte de viradas de roteiro que não fazem sentido nenhum, que acontecem no piscar de olhos. No entanto, no final das contas, tudo que a gente fica é confuso. O diretor até tem uma abordagem meio estilizada, conseguindo filmar alguns planos interessantes do Poço, porém os aspectos positivos param por aqui. No mais, tudo que resta nesse filme é uma violência expositiva. Diante de tudo isso que eu falei, eu dou uma nota 4,5 pro filme. Eu acho que é só questão de tempo até a Netflix confirmar um terceiro longa, sendo que se vocês deixarem bastante like por aqui, eu com certeza vou trazer esse filme pro canal. Galera, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Insta da página @ednerd.canal e no meu pessoal também pra gente trocar uma ideia, nesse caso no @eddebarros. Considere também se tornar membro do nosso clube, onde você ganha seus e figurinhas do terror pra colocar nos comentários, escolhe o filme que vocês querem ver por aqui e ainda assiste os vídeos sem anúncios. Vamos parar agora com enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de corpites no filme foi de 35 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro detento do nível 56 finalizado pelo Marcos Palmeira do Paraguai. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!